Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Vamos lá, dar continuidade aí à nossa aula, ao tema que a gente vem trabalhando, que é o alongamento. Nós falamos um pouquinho, fizemos já a realização desse alongamento um pouco na prática. Eu vou fazer um resumo aqui, né, do que a gente vem abordando e depois já entro em outro tema, tá bom? Então, o alongamento ele se resume em variações de exercícios, né, que a gente já chegou a concluir um pouco também na prática, que faz com que esse músculo ele tenha a sua preparação, o aumento, né, dessa capacidade. E nem sempre o alongamento ele precisa só ser realizado quando você vai fazer uma prática de atividade física. Não. Às vezes a pessoa pode realizar apenas diversos tipos de alongamento, porque ele tem diversos benefícios, né? Ele trabalha também a questão de relaxar a sua musculatura, ele tem essa amplitude muscular, né? Ele ajuda a aumentar, né, essa amplitude muscular, ajuda também a fazer a sua preparação para alguns exercícios. Foi o que eu falei. Às vezes a pessoa realiza o alongamento apenas só para fazer o alongamento. Isso pode acontecer. Porém, muitas das vezes o alongamento ele é feito antes de alguma atividade ou de alguma coisa que a pessoa vai fazer. Que na maioria das vezes ele também é associado com o aquecimento, tá? Então, ele se resume mais ou menos disso. E o alongamento ele tem diversos benefícios. Ele aumenta a flexibilidade, ele faz com que o seu corpo fique mais preparado para práticas de atividades, né? Então, ele pode ser trabalhado de diversas formas. São vários exercícios, várias formas de exercícios que você pode incluir para que você possa realizar esse alongamento, tá? Então, a gente encerra aí mais ou menos nesse tema de alongamento. E hoje eu vou abordar um pouquinho com vocês o tema do sedentarismo, tá? Que é um tema que alguns podem talvez já ter conhecido, né? Já ter falado um pouco mais sobre esse tema, outros não mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é sedentarismo, o que é uma pessoa sedentária. É uma pessoa totalmente sem nenhum tipo de atividade física, ela não realiza nenhuma prática de atividade física, né? Ela é totalmente parada, ela não faz nada voltado para a sua atividade física. E o que isso pode vir a atrapalhar ou a prejudicar a vida de um ser humano, né? Hoje vocês são jovens, mas se a gente for jovens sedentários, infelizmente podemos ser adultos com sérios riscos de problemas de saúde. Porque o sedentarismo hoje pode talvez não parecer, mas o sedentarismo ele aumentou muito, né? Ele teve um aumento muito grande porque veio um agravante, independente de momento de pandemia ou não, tá? Não é sobre esse momento. Esse momento, infelizmente, aumentou sim o sedentarismo, mas por um motivo, né? Por alguns motivos. Mas antes da pandemia, antes do momento que a gente vive, já tinha um número muito grande de pessoas sedentárias. Não só pessoas mais velhas, mas como jovens também. E o que atrapalhou muito essa questão do sedentarismo é a tecnologia. Infelizmente, a tecnologia chegou para ajudar em muitas coisas, sim, né? Com certeza. Mas, infelizmente, ela acabou tirando um pouco da criança e do jovem do acesso às práticas de atividade, porque as pessoas, às vezes, não conseguem separar um pouco isso, tá? E esse sedentarismo, ele pode vir a agravar tanto que você pode vir a ter grandes problemas de saúde, como eu citei, né? Problemas como hipertensão, chegando a poder ter um infarto, a obesidade, que essa obesidade, ela também não é só gerada na parte adulta. Essa obesidade, ela pode ser na obesidade infantil, a obesidade voltada para o meio do adolescente, e isso acontece muito devido a essa ausência da prática de atividade, que leva a pessoa a se tornar uma pessoa sedentária, que não faz nenhum tipo de prática de atividade física, né? E hoje em dia, às vezes a gente pergunta, né? Eu pego muitos adolescentes se perguntando: mas eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Óbvio que a gente precisa fazer algo que nos dê prazer, né? Que a gente goste de realizar. Isso é fundamental.
Só que quando a gente não experimenta nenhum tipo de prática de atividade, a gente não tem como dizer que não gosta, que aquilo não é bom. A gente precisa experimentar para que a gente possa adaptar e começar a ter prazer para aquilo. Porque o sedentarismo, ele pode ser mudado a qualquer momento. A pessoa pode iniciar uma mudança de vida a qualquer momento, desde que ela queira essa mudança de vida. Só que o que é muito importante, que eu gosto sempre de frisar quando eu falo sobre o sedentarismo, é que você precisa, junto com essa iniciação da prática de atividade, buscar um médico, buscar um profissional também da área de medicina para fazer exames, porque geralmente quando a pessoa ela é sedentária e ela decide iniciar uma prática de atividade física, isso pode gerar problemas. Então é importante que você busque um médico, né? Faça exames para ver se está tudo certinho com a sua saúde também, para você poder dar esse pontapé inicial aí na prática de atividade. Ou buscar uma prática de atividade também com o acompanhamento do profissional que vai poder te orientar, né, dentro do que você pode ou não pode fazer. Isso geralmente, essa fala geralmente é mais voltada para o adulto, né? Mas geralmente o adolescente também, ele não costuma às vezes gostar de alguma coisa. Mas foi aquilo que eu falei. É igual quando a gente tem hábito de falar assim, eu não gosto de uma comida. E quando a gente experimenta aquela comida, a gente passa a ter o gosto por aquilo, não passa? E atividade física também é assim. Você precisa começar a fazer, começar a se identificar com aquilo, que aquilo vai se tornar prazeroso para você. E tem grandes atividades, exercícios, coisas que vocês podem fazer e que é gratuito, né? Que é uma caminhada, que é uma pedalada, que é uma corrida, né? Coisas que vocês podem tá fazendo sem ter nenhum tipo de custo, né? Óbvio que agora nesse período tem a questão de a gente estar em isolamento e tudo mais, mas como eu tô falando de uma forma geral, não só no período de pandemia, tô falando do sedentarismo que já existia antes da pandemia, que infelizmente aumentou devido a esse momento, mas independente disso ou não, a gente pode fazer certos tipos de exercício que a gente não precise gastar um dinheiro, né? Que às vezes as pessoas não conseguem conciliar o pagar e ao mesmo tempo não conseguem conciliar a sua rotina, né? Muitos adultos, por exemplo, têm uma rotina de trabalho muito difícil, muito pesada e que nem sempre conseguem conciliar. Então, a gente precisa arrumar um tempo para a nossa saúde, para cuidar da nossa saúde, para fazer uma prática de atividade física, fazer aquilo que nos dá prazer e que a gente vai descobrir isso realizando. Tem diversas atividades também que é muito boa, que é natação, tem lutas, várias coisas que você pode se identificar com uma ou com outra. Tem a dança, tem balé, tem futebol, né, os desportos, né, o vôlei. Tem muita coisa que você pode tentar se identificar com aquele esporte, né? Hoje em dia o pedal, né, o pessoal está usando muito a bicicleta, está crescendo muito. Tem o funcional, que você também pode estar fazendo, tem o personal que te acompanha, que é o profissional que te acompanha a fazer dentro de uma academia, né? Isso aí eu tô falando de uma forma geral, não só da idade de vocês, como para a idade maior, né? Eu falo do sedentarismo de um modo geral. Porém, tenho que frisar o sedentarismo na fase da adolescência, que é uma fase que realmente acontece muito e que precisa ser mudada. A gente precisa criar uma rotina para que inclui ou uma prática de atividade física ou um exercício, para que você possa mudar, para que o seu futuro seja um futuro diferente. A gente precisa pensar no bem-estar da gente, no nosso corpo e na nossa mente, porque o exercício, ele não é apenas só a realização do exercício em si. Você precisa estar com a sua mente pronta para fazer aquele exercício. Se preparar para aquele momento, né? Professora, mas eu vou andando todos os dias para a escola. Isso já não é um exercício? Óbvio que andando todos os dias para a escola é uma boa, sim, mas você não preparou o seu cérebro para aquele momento. Você não preparou a sua mente para a prática de atividade, né? Você precisa usar uma roupa adequada, um tênis adequado e precisa tirar aquele tempo, seja lá meia hora, 40 minutos, 1 hora,
para a realização da prática, porque ambos precisam estar trabalhando em conjunto. A mente precisa saber que ela está, naquele momento, trabalhando a parte física, né? E quando a gente está caminhando para a escola, a gente está com pressa, está com hora. Quando a gente está indo caminhar para o trabalho, né? A gente também está preocupado com a hora. Então não é a mesma coisa. A gente precisa achar um tempo para isso, porque a sua qualidade de vida ela vai aumentar muito mais, né? E foi o que eu falei, se a gente cuidar da nossa saúde na adolescência, né, desde a criança ao adolescente que vem praticando atividade, né, quando é menorzinho, depois na adolescência continua praticando, com certeza esse adulto vai ser um adulto com um menor, com a qualidade maior, provavelmente talvez não consiga desenvolver nenhum tipo de doença, porque ele vem cuidando da sua saúde. Então isso é muito importante, a gente estar preocupado e relacionado com a prática de atividade física, tá bom? Eu vou deixar exercícios na plataforma aí para quem está em casa e para quem tiver aí, né, presencial, já vai fazer duas perguntinhas, tá? Que eu quero que vocês realizem aí. O que é o sedentarismo? Vocês vão resumir aí o que vocês entenderam do que é o sedentarismo e o que o sedentarismo pode causar para uma pessoa. Que mal ele pode estar causando para uma pessoa que é sedentária, tá bom? São essas duas perguntinhas que eu quero que vocês façam aí, tá? Para a gente poder depois dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, tá?